João, capítulo 3. Eu vou ler um dos textos, irmãos, eu vou ler esse texto, os irmãos abram a palavra, depois os irmãos podem fechar a Bíblia e tenham, por favor, a paciência para ir achando os versículos na Bíblia. Nós vamos ler João, capítulo 3, versículos 30 e 31. Esses dois versículos, João 3, versículos 30 e 31, diz assim. Isso aqui é João Batista falando, irmãos. É necessário que ele cresça. Está se referindo a quem? A Cristo. Então, João Batista está falando assim: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Pai, Tu és bendito eternamente. Tu és dono de tudo, de todos. Nada se furta ao Teu poder e à Tua vontade e ao Teu propósito. Todas as coisas cumprirão o propósito para o que Tu as criaste, porque Tu és totalmente soberano sobre todo o universo. Vem neste lugar hoje, Senhor, para nos abençoar, para nos ensinar a viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Mas podem sentar, por favor. Eu quero fazer um comentário antes de pregar. Eu fiz o mesmo comentário do pastor Marcelo, porque os irmãos hoje aqui cantaram o louvor. E nós cantamos na série, qual foi o último culto que eu assisti? Terça-feira, né? Na terça nós cantamos, vocês cantaram o mesmo louvor, e na hora eu comentei, mas eu quero fazer o mesmo comentário, só para os irmãos ficarem pensando. Eu fico pensando, irmão, eu quero desligar, não consigo desligar. O segundo louvor que nós cantamos é que ele desceu, aqui não é o seu lugar, né? Desceu dos céus para me encontrar, que não é seu lugar. Mas, irmão, eu falei para o pastor Marcelo o seguinte: irmão, o pastor, que eu deixei, pastor, e agora essa letra desse louvor não caiu bem para mim, irmãos, porque não existe nenhum lugar do universo que não seja dele. Todos os lugares do universo, esse lugar não é nosso, é dele. Tudo é dele. Não existe um lugar no universo que não seja. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E se nós dissermos, mas esse mundo está contaminado pelo pecado, mas a santidade dele é maior do que o pecado do mundo. A justiça dele é maior que a injustiça do mundo. Tudo nele é maior do que a maior coisa que existe no mundo. Isso aqui é dele. Mas pode continuar cantando isso, só que eu fico delirando de vez em quando. Meus irmãos, o pecado nos atingiu de uma maneira terrível. E eu costumo dizer, rapaz, que já teve isso aqui, mas digo novamente, que o pecado fez incontáveis estragos. Mas eu quero falar de duas consequências genéricas que o pecado promoveu no ser humano. A primeira é a seguinte: o pecado faz você pensar que você é mais do que na realidade você é. E a segunda coisa que o pecado fez é fazer você pensar que Deus é menor do que na realidade ele é. De maneira que, no nosso coração, nós que somos pecadores, a nossa distância para Deus não é tão grande quanto na realidade a distância é. A distância é impossível. Mas nós vemos, meus irmãos, ouvimos algumas frases do ser humano que mostram perfeitamente que o ser humano pensa essas barbaridades. Uma, por exemplo, é: eu determino que Deus faça. Vou colocar Deus na parede. Já ouviram isso? Pensa na parede. Olha o tamanho de Deus. Só coloca na parede que você tem que colocar Deus. Quer dizer, a pessoa que fala que vai pôr Deus na parede, ele não tem a menor ideia de quem ela seja e de quem Deus seja.
carnavais. A Bíblia fala de alguns, mas não é o caso da nossa agora. Então, meus irmãos, embora nós achemos que nós somos uma grande coisa, a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 1, ela diz no versículo 18 o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira. Aí você está pensando assim, puxa vida, eu vim para a igreja, eu vou pensar que Deus ele é amor. Eu vou chegar. Mas é necessário, quando você chegar no amor, você passar pela ira. O grande problema do Evangelho hoje é que ele quer ir direto para o amor, sem passar pela ira de Deus. E a condição do homem é uma condição de quem está debaixo da ira, e não debaixo do amor. E lá em Efésios 2, versículo 3, a palavra diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andamos isso aqui, né? Todo mundo anda nisso aqui, fazendo o famoso virar na telha, né? E éramos por natureza, olha só, por natureza nós éramos filhos da ira, como os outros também. Por nós e os outros, eu quero entender aqui os salvos e os que vão se perder. Ambos os grupos, por natureza, quer dizer, quando nasceu essa turma toda, tanto esse quanto esse, naturalmente nós somos filhos da ira. Aí, meus irmãos, acontece uma grande transformação, porque em João 1,12, a palavra fala que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, você passou de uma condição de filho da ira para uma condição de filho de Deus. Está no grupo, né? Você, por natureza, era filho da ira. E hoje você é filho de Deus. Agora, aqueles que não obedecem, meus irmãos, eles se tornam filhos da desobediência. A palavra fala isso em João 3,36, Efésios 2,2, Efésios 5,6 e Colossenses 3,6. Então, quer dizer, os dois grupos são filhos da ira, naturalmente. Mas no dia que alguém se converte, se torna filho de Deus. E o Espírito Santo vem sobre eles. E essa pessoa que endurece seu coração, então esse aqui se torna filho da desobediência e continua, a palavra fala isso nesses textos que eu citei, continua filho da ira. Quer dizer, a ira de Deus sobre ele permanece. Já estava, como estava sobre nós também, só que nós saímos dessa ira, porque nos tornamos filhos de Deus, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Meus irmãos, todos nós, ponto parado, todos nós queremos ser alguém na vida, né? Já ouviram essa expressão? Quero ser alguém na vida. E todo desejo, se você perguntar hoje para o Tiago Daniel, o que você espera para as suas filhas? Para que elas sejam alguém na vida. Essa expressão é uma expressão muito humana, né? Agora, é interessante, irmãos, que nós não fomos chamados e nem criados para sermos alguém. Se você ler o Salmo 148, o problema é que nós temos uma cultura, e a nossa cultura dita não só padrões de comportamento, mas dita para nós padrões de pensamentos. Por isso nós temos que ir na palavra. Porque o Salmo 148, que é maravilhoso, depois de São de cada lei, o Salmo 148. O Salmo 148 é dividido em duas partes. A primeira parte ele é dirigido com uma ordem para todas as coisas que habitam os céus. Tudo. Sol, lua, estrela, anjos, qualquer negócio que habita o céu. A primeira parte é dirigida para essa turma. A segunda parte do Salmo, a partir do versículo 7, é dirigido para tudo que tem na terra. Árvore, peixe, animal, reis, rainhas, príncipes, escravos, qualquer pessoa. E os dois grupos estão de fato com a mesma ordem. E a ordem que foi dada aos dois grupos é: louvai o Senhor. Então, quer dizer, o homem foi criado, não é para ser alguém, foi criado para louvar o
de toda honra e de toda glória. Então, a bem da verdade, meus irmãos, aquele que quer ser alguém, sabe quem quis ser alguém? Eu vou dar um nome para os irmãos, que é uma pessoa que quis ser alguém. Não sei se os irmãos conhecem essa pessoa. Ele se chamava Adão. Já ouviram falar de Adão? Amém. Esse quis ser alguém na vida. Ele dava para a vida ganha, esse sujeito. Ele morava em São João, no Jardim do Éden. Ele não tinha pecado. Nós nem podemos imaginar o que era uma coisa sem pecado. Nós não imaginamos. Nenhum de nós aqui pode imaginar como é o céu, como vai ser a eternidade, porque não nos é facultado entender como é que é uma vida sem pecado. Porque quando nós nascemos com pecado. Agora Adão não tinha pecado. Todo dia o Senhor aparecia para conversar com quem apareceu hoje na igreja para conversar com você? Pastor Giovanni. Quem apareceu para conversar com você? Adão. Deus. Quem você acha que está muito bem acompanhado? Eu ou Adão? Ele aparece todo dia lá. Mas, todo dia, meus irmãos, Adão tinha a visita de Deus. Conversar com ele. Aí um dia Adão falou assim: está me cansando esse negócio de conversar só com Deus. Eu quero ser alguém na vida, eu quero ser independente. Já ouviram isso, irmãos? Os adolescentes querem ser independentes. Os adolescentes não têm que ser independentes, eles têm que ser servos dos pais. Tem que ser independente. Os jovens têm que ser independentes, não, eles têm que ser servos dos pais, têm que sair de casa. E o dia que sair de casa, tem que ser servo de Cristo. Amém. Eu não sei em que lugar da Bíblia está escrito que o ser humano é livre, porque o ser humano é servo do pecado. Se ele não se converter, vira servo do pecado, ele fica servo do pecado a vida inteira. Se ele se converter, ele fica servo de Cristo. Eu não sei em que dia da vida que o ser humano tem uma liberdade. Eu não sei aonde está essa liberdade que todo mundo fala. É servo de uma coisa, escravo de um lado, escravo do outro. Mas Adão achou que não estava legal, que está muito monótono, isso aqui está tudo certo, não tem nada que dê errado. Aí ele falou assim: então agora eu vou ser alguém. E por causa disso você não precisa de igreja, você entendeu? Por causa daquele cara, naquele dia lá. Ele resolveu ser alguém. Sabe o que Deus pensa da humanidade? Você pode ver com os irmãos. Aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 35, a palavra diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Está escrito isso aqui, está na sua Bíblia também. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há ninguém que possa estorvar a sua mão e diga que faz. Vocês entendem? Porque ele usa o astro que ele quiser, usa a pessoa que ele quiser, e ninguém faz assim o que está fazendo. Eu sou nada, está escrito aqui. Salmo 39, versículo 5, diz o seguinte: Salmo 39, versículo 5, diz assim: eis que fizeste os meus dias como apalpos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Sabe o que quer dizer vaidade? Vaidade quer dizer nada. Vocês já viram esses programas muito educativos que a Globo tem? Às vezes alguém lá, o nome do programa vai lá um artista, né? Você é vaidoso, eu sou vaidoso, né? Todo mundo é vaidoso. Sabe o que é vaidade, irmãos? Nada, é a pessoa confessando o seu pecado. A palavra de Isaías fala assim: publica os seus pecados. Se você é vaidoso, não fale nada, pelo amor de Deus, só peça perdão para Deus e chora. Mas não precisa ficar espalhando por aí o seu pecado, né? Pelo amor de Deus. Tem uma série de versículos que falam a mesma coisa, inclusive, meus irmãos, em Isaías 40, eu vou pular uns tantos aqui, eu vou direto para Isaías 40, versículos 22 e 23, que fala assim: ele é o que está sentado sobre
moradores são para ele como gafanhotos. Para ele, eles é que nem um gafanhoto, doutor. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã. O que é verdade? Nada. Torna nada os juízes da terra. Ele está falando de quem é importante. Os príncipes, os juízes. Sabe o que eles são diante de Deus? Sabe Deus olhando para eles? Sabe o que Deus vê? Nada, irmãos. Essas coisas estão escritas na Bíblia. Sabe o que está escrito em Isaías 40, versículo 17? Diz assim, ó. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. O que é vaidade, irmãos? Nada. Brasil, pátria amada Brasil, sabe o que é diante de Deus, irmãos? Nada. Estados Unidos, a maior potência da terra, mas Estados Unidos, sabe o que é diante de Deus, irmãos? Nada. Glória a Deus, 1.400.053 vezes. Bom, então não tem valor nenhum. Você já está meio equilibrado. Isso aqui vai piorar muito. Então não tem valor nenhum. Bom, você sabe qual é o teu valor? O teu valor é o valor de ter sido criado por Deus. O teu valor não é teu. Você não tem valor em você. A palavra diz, aí o outro texto, aliás, o outro texto que eu tinha marcado aqui, do Salmo 90, fala assim, a vida do homem é como uma árvore. De dia cresce e floresce, à tarde torna-se seca. Isso aqui não vale nada, irmãos. Não tem valor nenhum, tem muito valor, porque Deus te criou. Então, o valor que você tem, tira de sobre você a glória por você existir. Entregue a glória ao Senhor, porque Ele é o Criador. Nós precisaríamos entender o sentido de Romanos 3, 23, que é um texto que todo mundo normalmente conhece, mas que tem um peso muito maior do que normalmente nós imaginamos. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá certo? Ora, meus irmãos, vamos fazer um raciocínio simples em que você foi criado para a glória de Deus. Vamos ser compreender. Você foi criado para a glória de Deus. Tirou a glória de você. O que sobra, irmãos? Sabe o que é a vida de alguém sem Cristo? É nada. Não existe propósito em viver se não for por Cristo. Verdade. Porque a pessoa foi criada para viver para Cristo. Mas o pecado a destituiu do propósito para o qual ela foi criada. E o propósito é dar glória a Deus. Foi tirada essa possibilidade. Então, meus irmãos, os dias são uma sequência maçante até que chegue o dia da morte. Não existe outra coisa. Sabe o que significa ser nada? Não significa estar em trevas. Tem um texto muito impressionante. Sabe as 10 pragas do Egito? A primeira praga foi a praga das trevas, né? E fala uma coisa muito interessante lá, em Êxodo 10, versículos 22 e 23. Fala assim: Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Olha só, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Você sabe o que é uma vida sem Cristo? Uma vida em trevas. Você quer ver um outro texto? João 12,35. João 12,35 fala assim. João 12,35 fala assim: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz,
para que as trevas não vos apanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Sabe o que Jesus veio fazer, irmãos? Veio nos tirar das trevas. Isso é verdade, o sentido da nossa vida. E é interessante, uma vez eu preguei sobre isso lá na série, 1 Pedro 2,9 fala daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Mas tem um texto de Colossenses que vai um pouco mais longe, irmãos. Quando ele explica Colossenses 1,13, irmãos, não é tirar das trevas e colocar na luz. Colossenses 1,13 fala assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino. Quer dizer, não é tirar das trevas e colocar na luz, é que as trevas, irmãos, são um poder. Não é que está escuro. Aquela escuridão tem poder. Está escrito, tirou da potestade das trevas. A pessoa não pode sair das trevas, porque não é só que ela está, por exemplo, você está no computador, não salvou aquele texto que você está escrevendo e falta a luz. Sempre acontece isso, né? Por que não salva? Salva. Aí cai, né? Não é só isso. Porque ali pode ser que na rua tenha luz. Uma vez que só caiu na sua casa. Não é sair daqui e ficar ali. É que você não pode sair das trevas, que é uma potestade, é um poder. O Senhor tem um poder maior do que o poder das trevas, te tirou do poder das trevas e levou você para o reino. O teu poder lá é o poder do reino aqui. João 9. Nossa, esse texto é tão bom. João 9 é muito bom. Fala assim, ó. Ali estava a luz verdadeira, que alumbra todo homem que vem ao mundo. Que beleza, né? Tem vários textos. Eu não vou citar todos. Sabe quem é a luz, irmão? Cristo. Amém. Cristo é a luz. E tem um texto, irmãos, que é lindo. Tem um louvor do Ademar de Campos sobre esse texto, 2 Samuel 23. É maravilhoso esse texto, irmãos, assim. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Profecia sobre Cristo. Haverá um homem. Cristo é a luz. João 4, vou botar em João lá. João 4, João 4 fala assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que maravilha! Agora, irmãos, eu quero me ater com os irmãos. Capítulo 9, versículo 3, fala assim: ele estava indo para Damasco. O que queria fazer Damasco? Prender os cristãos. Quando ele chegou perto de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. O cercou um resplendor de luz. E ele disse assim: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Quem era aquela luz, irmãos? Jesus. Nos deixou cego, irmãos. Quando você pensar, como eu tinha dito no começo, que o pecado fez com que nós pensemos que somos mais do que somos, e que Deus é menos do que na realidade é, essa é a conversão de Paulo. Foi só assim uma fração da glória de Jesus, ele ficou cego. Não foi muito. Foi só uma fraçãozinha. Ele ficou cego. Sabe por que a luz brilha no mundo, irmãos? Porque Jesus veio. Jesus veio, irmãos. É aqui que eu queria chegar.
Jesus veio, Jesus é a luz. Glória a Deus. Ele veio para fazer diferença entre os que sabem que existe uma luz e aqueles que veem a luz. Eu vou mostrar isso na palavra de Jesus. Eu estava falando da conversão de Paulo. Cercou um resplendor de luz e ele viu a luz. No versículo 7 fala assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo. Estavam todos no mesmo lugar. Teve um que viu a luz, Paulo. Os outros não viram a luz. A luz veio ao mundo, irmãos, para mostrar a diferença que existe entre saber que há luz e ver a luz. A luz veio ao mundo para que se faça a diferença entre saber-se que Jesus é o Salvador e ver Jesus. São duas coisas completamente distintas. Irmãos, prestem atenção nisso. Em Abacuque, você não abrir Abacuque, né? Aí é demais também. Abacuque 2,14, a palavra fala assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo está. O que o Espírito Santo tem falado a este mundo é: a glória do Senhor está. Mas, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, irmãos, isso aqui é tão chocante. No dia que eu descobri isso aqui, eu fiquei chocado. Então, a terra se encherá do conhecimento da glória. Agora, qual é a obra do diabo? O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então a pessoa sabe que a glória de Cristo existe, que ela está perto, mas ele não vê. Mas Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória. A palavra de Abacuque dizia que a terra se encherá do conhecimento da glória. Isto é diferente de ter esse conhecimento da glória iluminado. Você saber que Jesus é o Salvador não salva você. Você saber que dentro da igreja é um bom lugar para criar seus filhos não salva você. Você saber que a melhor coisa que pode existir é você ler Bíblia não salva você. O que salva você é ver o Senhor da glória, o Salvador. Isto é o que salva. A diferença entre você querer ser alguém na vida e querer ser nada por amor do Senhor, irmãos, é a diferença entre você saber que existe glória e você ver o Salvador, o Rei da glória. Lá em Isaías, lá em João, capítulo 15, versículo 5, o Senhor fala assim: sem mim nada podeis fazer. Só acredita nisso quem viu o Cordeiro. Porque quem não viu, faz o que precisar fazer para dar um jeito na sua vida. Preciso fazer, precisa acontecer, preciso fazer. Mas aquele que viu o Cordeiro sabe que não adianta fazer nada. O Cordeiro o levará a pastos verdes e águas tranquilas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele entendeu. Eu vou dar 3 textos relativos ao apóstolo
Paulo. Primeiro é Atos 20, versículo 24. 20, versículo 24. Fala assim. Em nada, apóstolo Paulo fala, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Quer dizer, para ele, a vida dele valia nada. O que era precioso para ele na vida dele? Nada. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Lá em Gálatas 2:20, que é um texto manjadíssimo, lá em texto 2:20, ele fala assim: já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, eu estou morto, mas vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não é preciosa, mas Cristo em mim é a minha vida. Aí sabe o que ele diz, meus irmãos, em 1 Coríntios 2:12? Que é diferente do que nós costumamos falar nessa vida, mas ele falava, ele era apóstolo Paulo, né? Eu gosto do apóstolo Paulo da Chuchuga. Não sei se vocês são fã do apóstolo Paulo, mas eu sou fã dele. Fala assim: nada me produz saber, a não ser Jesus Cristo. E esse crucificado. Minha vida não tem valor nenhum, mas eu estou vivo. Eu estou vivo porque ele vive em mim. A única coisa que eu preciso conhecer é ele. Pensa um sujeito que descobriu que não valia nada e que escreveu metade do Novo Testamento. Pensa o valor que tinha esse homem. Porque ele chegou à conclusão de que não valia nada. Você quer chegar no céu, irmão? Amém. Você só vai chegar no céu se você for nada. Porque se você for alguma coisa, tem um lugar bom você. Um pouco quente, né? Desagradável, ou mais quente que tu, em dezembro. Chama-se inferno. Porque o céu é o lugar daqueles que só vivem para Cristo. Sabe o que diz 1 Coríntios 1:28? Fala assim: Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são. Sabe o que quer dizer aniquilar? Aniquilar é uma palavra que veio do latim. A palavra latina nihil. N-I-H-I-L. Nihil. Que quer dizer nada. Aniquilar quer dizer tornar nada. Quer dizer, se você é nada, Deus te chama. Se você acha que alguma coisa Deus vai fazer de você, nada. O que você prefere? É melhor ser nada. Porque se for alguma coisa, vai virar nada. Sabe por que você não precisa ser nada, Deus? Porque você não precisa ser nada, irmão? Porque Ele é o grande eu sou. Ele é. Você não precisa ser. Você está em Cristo. Então você não vive em Cristo pelo que você é. Você vive em Cristo pelo que Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A vitória, irmãos, é você perder. A vitória é você morrer. Eu falei que ia falar da vitória. Eu prometo muito, eu falei, vou falar da vitória. Outro dia eu dando aula pessoal que estava na série, eu disse, não, eu quero ver Cristo, você quer ver Cristo? Não, não quero ver Cristo, quero ver. Então, porra. Você espera que você vai subir para o céu sem morrer. Mas aí ninguém quer, né? Não, eu quero ver Cristo, mas não hoje. Essa pressa. A vitória é nós morrermos. Irmãos, Jesus morreu. Não é para você viver. Jesus morreu para você morrer. Amém. E Jesus viveu para você viver. O fato de você ser crente
Não significa que você não vai morrer, você vai. A grande nuance é que você vai morrer. Mas porque ele ressuscitou, você vai ressuscitar. Aleluia a Deus. Agora, quanto mais cedo nós morrermos, irmãos, melhor. Para que querer segurar a nossa vida na mão? Entregue tudo para ele. Seja nada. Ele vai ser tudo. Aleluia. Vai com vocês falam assim, para que ele seja tudo em todos. Só que, irmãos, é um pouco difícil de fazer, né? Eu estou querendo ser nada, irmãos, mas é impressionante como eu sou uma coisa. Isso me incomoda demais, irmãos. A maldade do nosso coração é uma coisa extraordinária. Pensa no negócio extraordinário. É a maldade do seu coração. Pensa um negócio que você fala assim, meu Deus, isso é uma coisa incrível, inacreditável. Eu te falo, a maldade que existe dentro de você. É mais incrível do que o mais incrível que você já viu. A minha maldade é indescritível. Mas nós temos que morrer Glória a para que Cristo viva em nós.